Olá, esse é o Talco Civil, podcast da Engenharia Civil da Faculdade Integra de Caldas Novas, Goiás. Meu nome é Antônio. E eu sou a Kathleen. Hoje estamos aqui com o arquiteto Noan, com o engenheiro civil Álvaro. E o nosso tema de hoje é um tema bem peculiar. Qual a importância do arquiteto e do engenheiro civil dentro da obra? O nosso podcast é patrocinado pela faculdade, pela Álvaro Couto Projetos de Engenharia, Bruno Oliveira Construções e Reformas e pela Liderseg Alarmes. Apoiado também pelo curso e pela nossa Atlética Esquadrão Civil. Bom, para a gente começar, eu queria que vocês contassem como que foi aí, como que é essa trajetória, como que começou, um pouquinho da trajetória de vocês dentro das suas respectivas profissões, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Como que começou, de onde veio essa vontade, o desejo de tais carreiras, como é que foi? Essa primeira que eu sou mais Vou velho, começar, né? acho que vaidoso. Olha, eu nasci falando que ia ser arquiteto. Eu nunca considerei outra profissão e parece tão estranho falar isso, né? Mas eu tenho registros durante a minha infância de nunca ter pensado em outra profissão. Então, eu coletava recortes de jornal. Eu sou de um tempo em que a gente não tinha Google para acessar fácil esses materiais. Então, os jornais vinham com cadernos de projetos. É muito comum. Ou então para vender. Então, a última folha tinha plantas, alguns vendiam até cortes. Tinha o Sério? corte, pressionador. Sério? Que E eu tenho isso máximo! guardado até Que hoje. isso, Nossa, que cara. relíquia! Vale uma nota, hein? Vale uma nota, hein? Não, mas é Estamos porque a falando gente não década de existe 80 mais. e 90. E olha só, tinha um brinquedo que a gente tinha 2 controladores e era uma tela, e que esse controlador a gente ia desenhando, né? Eu me lembro dessa experiência, eu ter 8 ou 9 anos, e ter feito uma plantinha nesse esqueminha, sabe? E os meus pais tiraram uma foto disso, né? Não era foto digital, então eu tenho a foto dessa experiência com 8 ou 9 anos. Eu tive a oportunidade de ter computador muito cedo. Você era super dotado. Sabe? Não, eu acho impressionante. Você sabe por que eu conto isso para todo mundo? Para a gente ver o quanto que o mundo falseia as nossas profissões. Porque os meus pais não me estimulavam para a arquitetura. De jeito nenhum. Meu pai acreditava que eu ia ser professor desde sempre. Ele falou, você nasceu para ser professor? Não errou. Juro. Não errou. muito. Lutei Não muito. errou. Lutei 10 anos para ser professor. Resistência. Foi Meu pai queria que eu resistência. fizesse letras. E Nossa. ele é professor de linguística, né? E aí, essa foto, para mim, mostra que os pais induzem, né? Mas eles acabam entendendo o caminho dos filhos, né? Uhum. Eu tenho mais 4 irmãos que são professores. Então, Com só certeza. faltava eu, que sou mais novo. E aí eu tenho esses registros. No computador, o computador ainda é tela verde, sabe? Nossa. Eu juro, cara, TXT, era a época Monocromático. monocromático. Não, eu tenho 40 anos, né? Então, Não, mas ninguém... tá bom, década de 80, Tranquilo. sabe? E eu imprimia essas plantas, então eu dava nome para as plantas, isso tudo na adolescência, antes da adolescência. Aí, aos 15 anos, eu comecei a questionar se eu faria artes plásticas, alguma coisa assim. Entrei no curso Entrei mais cedo, né? Porque naquela época começavam os vestibulares seriados, né? E cheguei a questionar se eu não deveria fazer artes plásticas. Mas a ideia de ter família, sem preconceito nenhum, mas a ideia de ter família me deu um medo de viver de arte, sabe? Entendi. É porque tem um... E esse temporada, preconceito né? é real. Tem uma temporada também, né? Com certeza, com certeza. E é real, gente. Viver de arte no nosso país, tá aí, né? O último governo para provar isso. É muito difícil. Aí que eu falei, não, então é arquitetura mesmo. Só que eu entrei muito jovem. Então, fiz 9 anos de curso. E-mail, não? Digamos que eu cheguei bem perto de jubilar. Eu ia falar isso né? agora, foi aquela coisa bem próxima, né, da Bem jubilação. próxima, porque eu gostava tanto da faculdade que eu queria ficar muito tempo. Vou usar essa Sabe? desculpa para as minhas próximas É, matérias. Mas é vou real, usar cara. isso. Olha, eu sempre fui tão nerd que eu matava a aula para ir para a biblioteca estudar. Porque o que eu não queria era ver Reprovava de falta, aquele então. conteúdo. Reprovava por falta. Geralmente eu reprovei por falta. Eu tive poucas que reprovações ridículo. de nota, sabe? No meu tempo, não gravava notas. Agora vocês sabem que vão gravar, né? Como assim?
as notas vão ficar registradas no Ah, seu... verdade. No Ah, No diploma. seu sim. diploma, né? Aham. É igual basicamente no ensino É igual médio. ensino É, médio. o que é uma desgrama, né, gente? É, Porque não, fudeu, eu não fiz. devo ter umas 30 reprovações Não, durante minha graduação, Puta. e no meu histórico não tem nada Eu tô disso. pensando em segurança Amém, do né? trabalho, Graças não a tem Deus. emprego nenhum. Sim. É, e as médias vão começar a contar, né? Então, empresas vão contratar por Olhar. Não, média. mas isso não tem necessidade, né? Mas Eu é o acho que vai acontecer, assim, cara. Vai virar lei, e aí você acha que um vamos usar a LinkedIn não vai favor. pôr É lógico. um link lá Qual pra a sua isso? média Né? Entendeu? Tal matéria. tal É acadêmica, igual a tal média matéria. do Rafael da AI, É, que eles fizeram lá na outra instituição. Isso vai acontecer. Rafael de quem? Agora, a doce. Rafael Espíndola. Ah, tá. Ele comentou isso, né? Ah, Aham. dá um pouquinho. Agora, a docência Falar o nome da é que a instituição. vida inteira eu estive vinculado à docência por causa disso. A minha família é de professores. Eu tive muitas experiências muito cedo e antes de eu me graduar, eu já atuava como docente. Existia um projeto em Uberlândia, que é o Telecurso 2000, patrocinado por uma... Antiga, hein? Nossa, Você velho. tá Sim. doido. Não fiz, né? Eu fui professor Ele deu aula. e coordenador pedagógico. Mas eu não tinha graduação. Então eu fiz uma prova em Belo Horizonte que declarava notório saber. Aí eu dava aula de biologia, física, história, geografia e português. Nossa, nada com nada. Nossa, eu ia falar Você exatamente. fazia arquitetura ainda. E fazia arquitetura. Tá Tudo bom. vinculado, né? Tá colado, Cara, mas que assim. loucura. Porque Eu biologia acho que eu tem me tudo a tornei ver. um arquiteto Bom. com esse perfil meu por causa disso. Porque eu dava aula de biologia e eu tinha uma matéria biotecnologia. E aí eu estava estudando biologia para dar aula para adultos. Portfólio. Entendi. Saca? Então você criou o seu... Então, mas eu morria de medo de sala de aula porque eu tinha medo de todo semestre fazer a mesma coisa. Entendi. Pensa, isso para mim era um terror, sabe? Pensar Rotina, que né, todo cara? semestre eu ia fazer a mesma coisa. Rotina é foda. Aí formei, demorei um pouco para formar, fui trabalhar publicamente. Rápido. Eu ainda queria ter ficado mais, acredita? Se não jubilasse, você ficava lá mais um Ficaria, tempo. ficaria mais isso, uns cara? 3 anos. Ah, para. Não. Gente, eu viajei, eu estou falando sério. Não, Estou falando sério. Não, mentira. Eu viajei 32 vezes durante a minha graduação. Nossa, Caraca. que isso, cara. 32 vezes. Então, a Exagero. média aí, fácil, né? 3, 4 viagens por ano. Por ano. Sabe? 2 por semestre. Pensa. Gente, É muita coisa. isso não é ruim, né? Ah, Não é ruim. Ah, Eu ia para São Paulo 3 dias com R$100. Ah, Não, mas... Não. Não, mas Viagem naquela de época... faculdade, cara. Mas na época faz Viagem de sentido, faculdade. pô. mas R$100 era mesmo assim. A gente Não, mas não para época pagava 100 reais era ônibus. muito também, de fato. Faculdade Federal. A gente não pagava ônibus. A hospedagem era albergue. Então, dormia 20 pessoas no mesmo quarto. Saca? Eu só gastava comida. tipo, É, Campari. e arquitetura, né? Então, a gente descobriu o ser humano, né? Entende, claro, pô. Entendeu? Tem que entender a Parte questão do estrutura, universo. entendi, claro. Entendi. Como um todo. Exatamente. Show. Então, eu fiz uma faculdade, eu não era o cara mais enturmado, sabe? Especialmente porque eu desenvolvia outras atividades e trabalhava. Mas eu, se eu pudesse, eu acho que a graduação tinha que ser 10 anos. Eu acho que 10 anos é um gap no ser humano. Por exemplo, dos 20 ao 30, você muda absurdamente. Fato. Dos 30 aos 40, você muda absurdamente. Então, eu acho que a faculdade tinha que ser um gap de 10 anos. Para ela deixar de ser tecnicista, para ela não ser formação de uma profissão, e sim formação de um indivíduo. Sabe? Exatamente. Entendi. E assim ele escreveu o negócio da arquitetura. Ah, Curso. Tá, Isso. o ementa do curso. Exatamente. Exatamente. Mas tanto é que, assim, particularmente eu conheço pessoas que estudam arquitetura, eu vejo pelos trabalhos, realmente é uma coisa muito íntima e pessoal, é bem difícil achar duas pessoas que estão no curso de arquitetura que estão fazendo projetos Iguais. similares Semelhantes, né? ou iguais, é É impossível, muito forte isso. é muito... Até porque existe um erro muito comum das pessoas acharem que a arquitetura é exatas, ciência de exatas, sabe? Não, ela é ciências sociais aplicadas. Então, nós estamos no mesmo universo da psicologia, no mesmo universo das ciências da assistência social, sabe? Então, eu tenho o indivíduo e eu preciso aplicar a minha ciência ao indivíduo. Porque existem as ciências sociais. Sim. História, geografia são ciências sociais. É uma coisa né? humana, na verdade, né? Mas essa é a aplicação do conteúdo para as pessoas. Então, eu não arrependo, em momento nenhum, queria ter ficado mais tempo, ficaria mais tempo. Tanto que aí eu fui demorar para fazer mestrado. Eu fiz mestrado 5 anos depois que eu me formei. E aí eu fiz mestrado e especialização juntos. Eu fiz docência no ensino superior
e mestrado no curso de Geografia, que eu queria entender um pouco como é a nossa percepção do espaço, da nossa relação com o espaço afetivamente. E aí eu mergulhei nessa ciência chamada topofilia, né? Agora vamos ver o que eu vou desdobrar no doutorado. Então, meu percurso de carreira, né? Você perguntou isso. Como é que eu escolhi? Olha, eu não precisei escolher. Já nasceu com Isso nasceu foi com muito claro para mim, não sofrer essa angústia da juventude, do que eu ia fazer, sabe? Isso me ajuda muito como arquiteto, porque as minhas decisões, elas nascem disso. Eu vou juntando. Então, eu, inclusive, vou contar uma coisa para vocês. 2 anos e meio de curso, eu peguei, fui lá na Federal, a secretaria era sempre em outro lugar, sabe? Sim. Fui lá, peguei um papel de cancelamento de curso. Preenchi. Falei, vou largar isso aqui. Não, tô doido, sabe? Porque é tanta disciplina, tinha aula de manhã, tarde e noite. Eu não conseguia acordar cedo. A aula de topografia era 7 horas da manhã, sabe? Eu queria morrer, sabe? Pra mim, na aula de topografia, eu virava a noite inteira acordado. Porque eu não corria o risco de não acordar, sabe? Meu Deus. Eu falei, não serve, não dá, eu não dou conta de fazer. Não dou conta de fazer. O que eu fiz? Peguei papel de trancamento. Cheguei, a secretária da direção olhou, mas o que é isso aqui? Não? Lembra direitinho, Núbia. A Núbia olhou, o que é isso aqui? Eu falei, é o meu trancamento, eu vim dar entrada no meu trancamento. Ela olhou pra mim, rasgou. Nossa. Juro que ela falou isso, gente, sem falsa modéstia. Ela falou assim, olha, eu estou aqui há 12, 13 anos. Poucos alunos chegam profissionais. Você já é arquiteto. Você só precisa do seu diploma. Então, senta a Nossa bunda. Senhora! Juro que ela falou isso. Senta a bunda na sala de aula e aprende a fazer o que você tem que fazer, porque você já nasceu arquiteto. Cara, eu saí poderoso, mas eu ainda estava decidido a largar. Mas com o peito estufado, né? Mas eu saí assim, Saiu. e tal. Foi lá em E aí um cima. outro professor Lud Laurentiis, um dia, no corredor, falou assim, você vai lá na minha casa. Falei, uai, Lu, eu vou. Ué, eu tô fazendo nada? Eu fui na casa dele, ele me pôs na parede e falou assim, ó, presta atenção. Você, isso, a Núbia vem conversar comigo, que você tá querendo largar, tô sabendo que você tá reprovando um monte de matéria, papapá. Você não vai fazer isso, tal. E me mostrou um monte de coisa da casa dele, o acervo que ele tinha. Ele é, de longe, um dos professores referências que eu tenho na minha vida. Aí eu saí de lá falando, nossa, eu nasci pra fazer isso mesmo, Se eu não fizer isso aqui, sabe? acabou. Eu não sei mais o que eu faria, É. assim. Eu devo minha graduação a 2 pessoas. Além da Núbia, que foi incisivo, esses 2 professores. O professor Lúdio Laurentiis e a professora Patrícia Pimenta, que deu uma única aula para mim. No primeiro dia de aula da faculdade inteira, o professor que daria a disciplina faltou. E aí ela assumiu. E ela deu aquela aula. Aquele dia eu olhei, eu apaixonei nela, sabe? Apaixonei no jeito dela falar, no raciocínio. Ela teve formação na UFRJ, sabe? Então ela tinha uma Nossa. pegada urbanista, grandes projetos, né? E aí na outra semana, esperando ela chegar, né? Acabou, nunca mais tive aula com ela Nunca na mais nem viu. faculdade inteirinha. Só Nossa. fui encontrar de novo com ela no TC, que a gente chamava de TFG, na arquitetura. E eu fui atrás dela e falei, professor, quero que a senhora me oriente. E ela topou, ela falou, não te conheço e tal. Então foi aquela coisa sem... Fantástico. Essas 2 pessoas eu devo minha graduação. E eu sei. Não, qualquer pergunta mesmo. Como é que foi? você fala, eu até esqueci. Você tá meia hora preparando Olha, eu tô isso. Eu pensando. sei que Eu é. quero que ele fale sobre os professores da graduação. É verdade, eu também. Você teve bons professores? Ixi, demais a conta. Qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é Você como é que foi sua Você pediu trajetória, a escolha da carreira, como que você decidiu entrar para engenharia e como que foi sua trajetória até aqui? Cara, basicamente é o seguinte, né? Como todo mundo pode ver, né? Sou um pouquinho novinho, né? Carinha de bebê. E Exagerou. tudo, Botox. e tudo na minha vida sempre aconteceu dessa maneira, muito rápido, muito precoce, entendeu? Então, assim, eu era muito pequeno, minha mãe teve uma oportunidade de serviço, de mudar para Goiânia e tudo mais. Sempre tive essa afinidade com matemática, essas matérias de exatas. Lógico, isso não julga nada no curso que a gente faz, tanto em arquitetura quanto em engenharia, né? Mas eu já tinha aquela pegada assim, não, eu vou para alguma área de exatas e tudo mais, porque é algo que eu tenho mais afinidade, porque eu não gostava de
histórias, filosofia, pra mim era só encheção de saco e só tomava meu tempo, cara. Então era matéria que eu ficava desenhando, fazendo outras coisas e tacava o Cara do foda-se, noite né? que adorava. Aquele as momento. aulas. Eu lembro de uma ridículo. cena dessas. Então, cara, o que acontece? Minha mãe teve essa oportunidade de serviço, né? Para ganhar mais e tudo mais. Então, ela tinha um sonho que ela prometeu para minha avó de fazer nossa casa e tal, que é onde ela mora hoje. Hoje eu não moro com ela, eu moro sozinho, né? Consegui já ter minha independência, graças a Deus. E então, nas férias, sempre em julho e em dezembro, eu passava 2 semanas com ela, né? Basicamente. Então, eu chegava em Goiânia na segunda, vinha na sexta, passava o final de semana em Goiatuba e depois voltava para Goiânia para ficar, né? Então, a gente andava muito e tudo mais. E uma coisa que me marcou muito, cara, é uma construtora que ela existe até hoje, na verdade duas, né? Que é a EBM e a Brooksfield. Então, eu chegava em Goiânia, eu via aquela Você placona. fez colegial em Goiânia? Não, só passava as férias lá, Ah, entendeu? entendi. Chegava, olhava aquela placona e falava, porra, eu vou fazer um trem desse um dia. Mas vou fazer. Então, na verdade, eu falava que eu ia ser arquiteto, porque eu não sabia diferenciar uma profissão da outra, né? Então, assim, não, eu acho que é arquiteto que faz isso, que desenha e tudo mais. Só que aí, com o passar do tempo, né, eu fui vendo que a arquitetura era mais uma parte visual, estética e tudo mais, e a parte grossa Eu mesmo. tenho que escutar isso, Thiago. Basicamente, era Foda. quando... Continua Era- falando. Fale, Era, fale, né? era quando eu era pequeno, calma, hoje eu tenho outra percepção. Aguenta o coração aí, né? Calma, é a trajetória. E aí, cara, com o passar do tempo, né, eu fui vendo isso. Então, eu parti mais para a área da engenharia, é a área que a gente massiva, né? Fala assim, nossa, você tira do papel, vê aquilo lá nascer. E hoje, quando você chega num projeto seu, você fala, puta que pariu, não parece que eu fui que desenhei isso aqui, né? Então, você pega e tem esse orgulho. Então, a partir desse momento, entre meus 8 a 9 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria ser engenheiro. E minha mãe, não, você tem que ser médico, que não sei o quê e tudo mais. Mesmo, cara, rolou Exatamente. Minha mãe também. isso. Eu conheço a mãe dele. Sério? Ixi, Oh. muito, minha mãe é fã dele. E aí a mãe, não, você vai ser médico, que não sei o quê, porque médico fica rico e tudo mais. Então, assim, a profissão pra minha mãe era só médico, entendeu? O espelho, eu acho assim, de todo pobre, o sonho da mãe é ser médico e ter um filho pra chamar de doutor, né? Então, No interior, isso é muito forte ainda, ixi, cara. muito, Isso existe cara, até muito, hoje muito, ainda. muito, É. muito, demais. E aí, anotem isso, segura esse aí, porque é uma coisa que é muito forte, que vocês vão entender o porquê de tudo que tá acontecendo. E aí, beleza, cara, fui pra seguir esse caminho, sempre falava, não, vou ser engenheiro e tudo mais, quero fazer esses arranha-céus e tal. Então eu ficava abismado, todas as férias eu falava, cara, não é possível. Eu chegava naquela janela assim, ó, eu falava, não é possível um trem desse tamanho, cara. Ficar parado, em pé, não faz sentido, não tem cabimento, cara. E assim, muito leigo, né? Pensava que era só pôr o pilar lá e deixar o pau quebrar, né? Só colocar pra coluna, né? Isso, Afuga a coluna ali e coluninha, taca, pronto. 7x14 e deixava o pau quebrar. E aí, beleza. Passei o ensino fundamental, passei o ensino médio e tinha feito uma prova na UFG. Na primeira vez não passei e na segunda vez eu fiquei por conta de uma questão, cara. Nossa. Foi Nossa. pesada, ponto Aí de é corte. foda. Eu falei, não, corrigi o gabarito preliminar e tal, aí teve um recurso, cancelou uma questão e eu fiquei por conta disso. Cara, aí veio assim, água abaixo. Falei pra minha mãe que eu não queria mais estudar e tal, que só servia pra mim se passasse na federal. Porque eu tinha uma ex-namorada e ela sempre batia, não, só serve pra mim se eu passar na federal. Ela queria cursar direito, ela já cursou, formou e tudo mais. Eu acho que hoje ela é até casada. E aí eu peguei esse nicho, né? Falei, não, eu tenho que passar em federal, porque senão meu diploma não vai valer. Então, assim, no interior a gente tinha muito esse preconceito, né? Só hoje vale ainda tem quem é Ó, estudante eu vou admitir que eu carreguei esse preconceito Por muito tempo. muitos anos. Eu tinha isso daí também. E só vale quem tem diploma de federal, que não sei o que e tudo mais. Eu fui perder esse preconceito após a minha formação e eu vou te contar o motivo disso. E aí, beleza. Houve o surgimento do curso em Goiatuba, na minha cidade, né? E aí fiz o vestibular tanto numa cidade vizinha quanto na minha cidade. Passei nas duas, preferi ficar em Goiatuba mesmo. Tive aqui a honra de ter o Noan como meu professor, né? Graças a Tem Deus. boas histórias. Tem coisa que A gente vai conta. vamos compartilhar Tem algumas coisa que a aqui. gente não conta. Ah, não, o que acontece em sala fica em Exatamente. sala. Né? Entendi. Não tem É dessa, não. importante. Isso aí não É pode contar, importante não. Você man- vai dar ideia pra eles, aí você vai ver o É importante problema. manter esse. Eu acho que existe uma respeitabilidade. Uma ética, né? Um código de ética, né? E aí, cara, concluí minha graduação em 5 anos, custando, cara. Tive alguns
perplexos, né, dentro desse período. Então, querendo ou não, fiquei em algumas matérias, eu acho que era 3 no máximo, só que é aquela questão que eu sempre converso com vocês, questão de pré-requisito. Então, uma matéria travava outra, e quando você ia pegar, não batia grade, então... Devendo 5 matérias ali do nada por causa de uma. Exato. E aí, cara, um bem bolado ali, chegou no meu 8º, 9º, 10º período, tava fazendo 10 matérias em cada semestre para concluir, porque minha mãe sempre me passava um medo, né? Falava assim, ó, eu vou pagar essa faculdade durante os 5 anos. Depois eu não vou pagar. E aí eu trabalhava como cobrador e estoquista na livraria, cara. Ganhava um salário, cara. Porra. Melhor aí- eu não aqui, porra, Que lembrei legal. disso. E aí, cara, o que acontece? Eu sempre comecei a trabalhar novinho, porque, cara, eu falei assim, cara, eu tô aqui em casa fazendo nada, estudando, vou arrumar um emprego. Então, no meu terceiro ano eu arrumei um emprego, fui. Estudava em escola particular, né? Então, era só playboy, né? Então, sempre teve aquela discriminação, muita gente fugiu e tal, mas por conta de trabalhar de entregador, mas eu nunca tive vergonha, cara, porque você nunca tem vergonha do que dá dinheiro Exatamente. e coloca pão na sua mesa. Tu que é honesto. Cara. Exatamente. Fala muito, ter vergonha do que é honesto. E assim, me é orgulho vergonhoso, né? muito disso e sempre falo pra todo mundo, cara. Comecei lá de baixo, lógico. Eu estaria mentindo aqui se eu falasse que eu não tive um apoio financeiro, um apoio da minha família perante a isso. Graças a Deus, hoje, a educação que a minha mãe e meu padrasto me proporcionou, educação, assim, fenomenal. Né? Educação de rei. E aí, parti para a graduação, igual eu falei, tive o Noan como meu professor, né? Então, tive muito conhecimento com ele, aprendi bastante. Já passei muita raiva nele, ele também em mim. Acontece. Né? Então, Mas é o meu papel, ele me passa raiva. Não é, não. Não é? Essa era eu a que tinha que fazer consequência, isso, né? exatamente, só pago pra isso. exato. Agora, Tá recebendo. Né? E aí, beleza, passamos esse percurso, né, da graduação. Logo, quando eu me formei em dezembro de 2019, em fevereiro foi a minha colação de grau. Então, assim, tava muito, assim, hypado. Falei, não, esse ano é meu e pá. De quebra já veio logo a pandemia, em março de 2020. E aí a minha mãe, sempre naquela questão de ser muito segura, sempre já tava ficando aquela questão de ansiedade. Ah, não, você vai ter que estudar para concurso e tudo mais e pá. E, pra te falar a verdade, nunca foi o meu perfil ter essa questão de concurso por conta da estabilidade. Eu sou um cara que eu gosto de tomar muito risco, só com risco calculado. Eu não entra na minha cabeça você ganhar aquele salário pro resto da sua vida. O salário é a pior droga que inventaram no mundo, entendeu? Então te sucumba, acaba com o seu Rotina, sonho né? de vida. É Exato, uma é rotina. uma rotina. Então eu sempre quis partir para essa parte do empreendedorismo, parte empresarial, sempre tive muito familiaridade com isso e lia muito livros, né, de desenvolvimento pessoal na época da graduação. E com isso eu via muitas coisas. Falava assim, cara, só depende de mim aqui, vou meter a cara e tudo mais. Certo, veio a pandemia, teve aquele choque, né? Todo mundo, agora fodeu. Como é que vamos construir? Vai parar as construções e tudo mais. E graças a Deus foi ao contrário, né? Então, a construção civil, ela voltou tudo à tona pelo o que tinha acontecido em 2014, né? Graças ao que aconteceu dos nossos governantes aí. E rombaram nos mas países. isso é verdade. Goiatuba, eu fiquei Entendeu? impressionado na pandemia, gente. A construção Coisa de civil louco, foi... coisa de Nossa. louco, coisa de louco. Eu não vou afirmar com certeza, mas eu vou arriscar falar que tinha uma caçamba em toda a rua da cidade. Exato. Cara, mas foi realmente, Exato. foi bizarro. assustador. Todo mundo ganhou dinheiro sabe? naquela época. Todo mundo. No Brasil, na verdade, Todo acho que a mundo. construção civil deu um boom gigantesco. Eu acho que as pessoas nessa... descobriram o valor, e aí é importantíssimo a gente falar sempre disso, né? A pandemia revelou para nós a importância do morar, Exato. Cara. né? O papel da Conchego. casa, o papel do lar, né? Esse item, a gente discute muito isso em psicologia ambiental, a diferença de uma casa e de um lar, né? Às vezes a gente consegue construir uma casa, construir um lar, ele demanda mais envolvimento. E a pandemia mostrou isso, que às vezes você só morava, né? Não tinha tinha... familiaridade. Você só estava naquele local, né? Exato. E boa parte disso refletiu na construção, porque desde reforminha boba, a pessoa foi pintar a fachada, né? Ou mexendo outra coisa. Ou uma galera que construiu 2 andares, Nossa, tá louco. sabe? Fez um movimento Demais, de melhoria demais. da qualidade. Goiatuba, que eu posso falar que Uhum. estávamos lá, foi onde, de fato, eu vi essa coisa de, nossa, Teve esse o discernimento, alcance, né?
Tanto que a cidade não estava preparada. Não, Não tinha tijolo, não cara. não tinha. A pandemia Tijolo, acabava cimento, tijolo. aço, meu amigo. Certo. Era 3 meses pra chegar uma barra de aço em Ou Goiatuba. seja, assim, ó, por mais que teve, mas teve aqueles empecilhos Isso. que... Sim. calculados, Exato. claro. E aí, o que acontece? Com isso, cara, foi surgindo a oportunidade. Então, peguei meu CREA em março e a primeira oportunidade que eu tive foi em junho, de fazer um projeto comercial, né? E tudo mais. Fiz esse projeto, aí chega sempre naquilo que a gente questiona, né? O problema de você morar no interior e não você se impor é que o cara, ele quer comparar o seu serviço com o serviço de profissional que não tem a mesma capacidade técnica que você. Na minha cidade, infelizmente, a gente tem muito canetinha de ouro e tem aquele cara que só apenas desenha. Certo? Então, o que acontece? Fiz projeto pro cara, fiz um orçamento todo detalhado, falei, ó, a gente vai fazer isso. Na época tava o bom de financiamento imobiliário, né, aquele da Caixa, a gente financiava o terreno com construção, e na época em Goiatuba só eu que fazia esse tipo de serviço. Joguei a planilha pra ele, falei, ó, vai ficar assim, assim, assado. Ele falou, mas fulano faz por mim por R$4 o metro quadrado. Nossa, aí te Aí eu quebrou, peguei, aí te quebrou. Peguei e falei assim, fechei meu notebook e falei, beleza, então faz com fulano. Ele, não é assim não, que não sei o quê. Eu falei, não, mas eu tô te colocando minha proposta comercial, tô te mostrando tudo que eu vou te entregar com qualidade e tudo mais, e aí, mesmo assim, você tá me comparando com o serviço de fulano que nem formado ele é apenas um desenhista, né? Nem projetista a gente pode chamar Isso que eu ele, ia falar. né? Ele, não, e tudo mais, aí beleza. Fui levando na conversa, a gente chegou e fechou. Com isso, cara, eu sempre me interessei pela parte pública, né? Muita gente olha, vamos supor, um carro lá e tudo mais, só que não enxerga o que realmente acontece em tudo. Então, eu tive a oportunidade e um conhecimento de estar trabalhando com licitações públicas. Então, eu falei, vou abrir minha empresa e vou participar de licitações. Minha mãe sempre foi contrária, porque questão da estabilidade, igual eu falei para vocês. Na época eu tinha recebido esse projeto, tinha gastado um pouco, porque eu tinha que pagar a anuidade do CREA e tudo mais, placa, tinha que fazer alguns gastos. E eu lembro que na época desse primeiro projeto que eu fechei, sobrou para mim R$3.000. E eu tinha R$3.000 na conta, cara, 3 mil. Aí, beleza, apareceu essa oportunidade, pensei bastante durante uma semana e tal, vi esse edital de licitação, e na época eu trabalhava no escritório de contabilidade como auxiliar fiscal. Então, eu sabia como a gente trabalharia para estar montando minha empresa. Então, tem uma série de quinais. E para a gente estar participando de licitação, a gente tem que tirar algo que chama CAT, né? Que é a certidão de acervo técnico, para comprovar que eu tinha prestado aquele tipo de serviço. Então, como é que você fez? Você não tinha CAT? Eu tinha a CAT do projeto. Uma Primeiramente era projeto, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Cheguei na minha mãe e falei, mãe, tem essa licitação de projetos e eu preciso abrir minha empresa e tudo mais. Falei para ela os custos e falei que se desse certo a projeção e eu ganhar essa licitação, eu ia estar ganhando X, né? Aí ela falou assim, Álvaro, acho que não é bom você mexer com isso não, mas eu falar as coisas pra você, mesma coisa de falar nada. Só que mal ela sabia que eu já tinha abrido a empresa, cara. No dia que eu falei pra ela. Meu Deus! Eu só vou que eu vou. Já tinha mandado. Amaciou, né? Só pra ver o que ela ia falar. Falei, não, beleza, então já abri minha empresa. Peguei, dei o choque pra ela e tal. Aí você falou pra ela no mesmo dia. Falei, só pra ver a reação dela. Aí beleza, falei pra ela e fui dormir. Fiz tudo certinho. Maravilhoso. Quando a gente trabalha com empresas de engenharia, a gente tem que se inscrever a empresa no CREA. Então, eu pago 2 anuidades. Pago a minha profissional e pago a minha Da empresarial. empresa. CNPJ e FIA. Exato. E você lembra dos R$3.000, né? Então, os R$3.000 foi só de taxa. Só foi de Falei, taxa. cara, Coisa boa. eu tenho E agora? R$3.000. Se eu perder, beleza. Pelo menos eu tentei e tô na frente de meio mundo de gente que tem medo de tentar, Sim. né? Então, graças a Deus, fui na licitação, ganhei ela, né? E comecei a trabalhar com esses projetos públicos. Então, fiz aí uma série de projetos aí na minha região, né? Eram várias licitações e joguei o preço e ganhei, graças a Deus. As empresas eram de Goiânia, as outras, então jogava o preço mais alto para compensar para eles também, né? Porque você tinha que fazer algumas visitas e tudo mais, o deslocamento. Então, consegui ganhar essa parte de licitação. E aí, cara, cidade interior é igual a gente sempre fala, todo mundo tem aquela noção, eu vou pra capital, que não sei o quê, só que o pessoal da capital tá vindo pro interior, porque nada paga o melhor marketing que é o boca a boca. Sempre falo isso pra vocês. Hoje a gente tem um tráfego pago, tem um marketing digital, Sim. só que nenhum é melhor do que o boca a boca. O orgânico, Então, vamos supor, eu falo assim, não é meu arquiteto, ele fez pra mim, ele, filé. Ele nem vai pegar o orçamento de você, porque ele quer o serviço do Noan. Sim. Porque você, amigo dele, falou que foi o Noan que fez pra você,
ficou perfeito. Então, de uma boca a boca, e assim foi indo. Pegando um projeto ali, um projeto aqui, tudo mais, e sempre conciliando essas duas coisas, tanto a parte do escritório de contabilidade que eu trabalhava, quanto a minha parte projetual e empresarial. E aí, com um determinado momento, comecei a montar uma equipe, né, de mão de obra e tudo mais, comecei a trabalhar mais com execuções, e uma coisa foi puxando a outra. Então, hoje eu tenho basicamente 30 funcionários, né, diretamente e indiretamente, que ficam rodando as minhas obras que eu pego por execução, projetos, né, em execução e tudo mais. E por conta disso, né, eu tive que sair do escritório. Então, no ano passado eu falei, ó, ou eu fico na minha profissão, ou eu fico aqui, ou eu compro o escritório para ser meu, ou não tinha mais onde eu crescer, né? É tempo hábil, né? Exato. Então, assim, e as 8 horas que eu vendia a minha hora para aquele determinado escritório, tava fazendo muita falta, entendeu? E então eu falei assim, cara, eu vou focar na minha profissão. Na época, liguei pro meu padrasto, né, considero como pai, perguntei a opinião dele, porque assim, era uma medida muito Drástica. arriscada, porque eu tinha aquele salário fixo, então o meu extra era projeto, cara. Pau. Então eu falo assim, daqui até aqui eu pago as minhas despesas e de tal horário até assim eu vou ficar rico, né? Entendi. Então minhas despesas fixas eram muito baixas na época. Não morava sozinho ainda e tudo mais, então uma coisa foi puxando a outra. E a questão que você me perguntou, o questão da minha trajetória referente a Isso tudo, porque eu né? falo demais, né? Engraçado, Ah, a né? história é grande, pô. E É, aí, beleza. tem o dobro da idade dele e a história dele é grande. Vai Uma cagar, coisa foi só. puxando a outra. Ah. Então, cara, eu sempre tive pra te falar a verdade, eu sempre paguei pau pros meus professores. Então, assim, é igual eu falo sempre pra todo mundo, não escondo isso de ninguém. A minha referência como professor são 3 pessoas, que é o Noam, o Rafael e o Everton, cara. Então, assim, foi os professores que eu mais tive a familiaridade dentro da minha graduação e que eu falo assim, cara, esse cara não tá mentindo pra mim. Entendeu? Então, assim, se é pra acontecer isso, é porque vai acontecer isso. É igual eu falo pra vocês. A gente tem que ser muito justo dentro de sala de aula, porque eu não posso te vender uma ideia que eu sei que daqui pra frente você não vai utilizar. Sim. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo pra vocês. E foram esses 3 companheiros aí, né? Os 3 mosqueteiros que organizaram a minha cabeça e é o que eu levo de referência até hoje pra minha vida profissional, da minha vida de graduação. E aí, com isso, tive a oportunidade, né, de estar fazendo uma graduação em docência de ensino superior e logo após isso tive a oportunidade de estar participando do processo seletivo de mestrado, né, no Instituto Federal Goiano. Fiz o processo, né, graças a Deus tive óbito, finalizando esse mestrado já, graças a Deus. E hoje também, juntamente com o mestrado, eu faço uma pós-graduação em engenharia ambiental e sanitária, né. Então, para isso eu virar engenheiro sanitário e ambiental também, tá participando, né, dessa área mais ambiental, parte de saneamento e tudo mais, que infelizmente é uma área muito escassa, né, e ninguém dá o devido olhar para essa profissão. Então é mais um nicho aí para a gente estar rentabilizando e tudo mais. Você pensa em ir para a área da sustentabilidade também, não? Assim não, mas mais para a área de certificados, essas coisas, entendeu? Assim, a área mais de sustentabilidade eu deixo mais pro Noan, que tem mais propriedade do que eu. Mas essa pergunta é boa, né? O que é a área de sustentabilidade, né? Porque eu sempre falo que uma boa arquitetura, uma boa obra, ela é sustentável do começo ao fim em Exato. qualquer tempo. Uhum. Em qualquer tempo, sabe? Fato. Só que hoje sustentabilidade é um marketing, né? Vende-se muito. Virou mas um mercado, na verdade, a uma moeda sustentabilidade. verde. Um nicho, né? Exato. E é né? mais caro do que o que não é Com sustentável. certeza. Você cara. vê, o que é um absurdo. Com Porque certeza. originalmente Era pra ser mais barato. era para ser mais barato. Então, é uma pena, porque a gente vai ter uma consequência séria aí do ponto de vista A longo prazo. por conta disso. O marketing verde... Não, gente, olha, saindo das nossas áreas, vendo globalmente, rótulo e embalagem de produto. Todos eles agora não sei o que, fit, né? Não tem Light. patrocínio desse povo, então não vou citar ninguém. Não vamos citar nome. Pra Mas evitar- tudo. Olha o tanto que as vasilhinhas as embalagens de suco tem uma pegada natural, natural, uma coisa entendeu? muito Mais verde. leve, né, cara? Não, tem marcas que colocam até a árvorezinha desenhada, é uma Isso, pegada leite, bem... já vi Com demais. gominhos de laranja. Né? Ué, mas todo suco de laranja Tem tem que ter gomo, né? gominho de laranja, sabe? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério porque aí virou agora um nicho de mercado. Quando, na verdade, a sustentabilidade, ela precisa existir em tudo. Em tudo. Um casamento precisa de sustentabilidade. Né? Ué, você tem ali diferenças de olhares,
Aí chega os filhos, mais difícil ainda, porque aí você já não tem mais só 2 votos, tem o terceiro voto, sabe? E é insustentável Exato. manter uma relação onde Não não tem tem esse acordo. isso, Não sabe? tem essa... Então, Conexão. o pessoal está aberta. vendendo sustentabilidade como moeda. Uhum. E, na verdade, Não. isso é uma Vai dar ruim. sacanagem. Vai dar Já ruim. deu, né, Vai cara? dar ruim. Já tá Já dando. deu, né? E aí, o engenheiro ambiental, nessa toada aí, ele vai ter um papel difícil, porque, olha, as nossas leis são fantásticas. Essas leis brasileiras são fantásticas. Mas elas não são cumpridas. Exato. Então, eu penso que os próximos 10, 15 anos, eu acho que essa é a grande pegada agora para uma década, começar a entender, especialmente aqui no interior do Goiás, sabe? Isso é errado, né? Sim. Onde eu tenho os PGRS, Exatamente. isso tudo, sabe? Tem Ortoga. gente que às vezes me liga, outorga, a gente me liga porque precisa desenhar a caixa d'água da fazenda Uhum. dele, porque a ANA não quer liberar, Exato. a Agência Nacional de Água, Isso. sabe? Então, assim, existe um mercado Por regional trás. aqui. Igual você falou, forte. é um gap, né, que Muito tem... forte, cara. Muito É- grande. é muito essa- grande. E é pouquíssimas pessoas que exploram essa área. Então, foi Que por isso. sabe fazer, que está à disposição de fazer, sabe? Porque E vamos serviço não falar, falta, arquitetura, gente. Arquitetura no estado de Goiás é uma demanda reprimida, assim, mas absurda, absurda. Eu não vou saber de cor quantos, mas é como se nós tivéssemos aí 100, 200 mil pessoas para cada arquiteto. Puta que pariu. Nossa. Entende? Nossa, eu já tinha tantos. Eu também. Não é? Por quê? Porque a gente associa a arquitetura ao status de fazer casa de rico. Né? E não, a Verdade. arquitetura está... Não vamos longe. O único profissional, do ponto de vista legal, que pode fazer a avaliação de imóvel é o corretor? Não, é o arquiteto. Do ponto de vista legal, somente o arquiteto pode fazer a análise de valor de imóvel. O corretor vai morrer aí, né? Todos fazem, mas do ponto de vista legal, só quem Só pode fazer é o arquiteto. arquiteto. E aí, do universo público, E faz muito sentido. é claro, é claro, entende? E isso, aqui no Goiás, eu falo que é a terra de ninguém, porque tudo isso está por ser feito, né? Mas as pessoas insistem em querer ter escritório para fazer interiores, Uhum. sabe? E não, Pior que acontece muito, e infelizmente. nós temos uma mescla, assim, uma variedade de áreas, a própria área ambiental. Porque a gente esquece que o arquiteto é arquiteto, urbanista, paisagista. E paisagista não é plantar jardim na porta do lugar. Ah, escolher plantinha lá. É, mano. Vamos Sabe? arrumar Ah, eu vou rosa colocar no essa deserto. palmeira aqui É. na avenida. Exato, sabe? E a gente A palmeira da esquece, avenida você é falou bonito. um nicho que tá aí, ó, por crescer, o nicho público. Nós teremos aí cada vez mais legislações que vão obrigar a iniciativa pública a atender demandas populacionais. Sim. Na arquitetura, a gente já tem o ATES, que as prefeituras são obrigadas a pagar arquitetos para fornecer plantas públicas, sabe? E acontece já, né? De caráter social, né? Então, casa de 70 metros, dentro desses programas, a prefeitura tem que pagar. Não paga, sabe? Mas tem que pagar. Mas tem que pagar. E é o que eu te falei, a Claro. nossa lei é fantástica. Mas com o passar dos anos, o Brasil é muito jovem, gente. Eu acho, não é otimismo de Poliana, não. Mas eu acho que nós temos tudo para, em muito pouco tempo, Evoluir. explodir Eu planetariamente concordo. enquanto nação, sabe? Aqui, se não fosse o detalhe que corrupção é a nossa cultura, Eu Infelizmente. ia falar isso, é cultural, né? se não fosse... E nós tudo faz corrupção. Nós todos, de alguma forma, sabe? Tá no nosso bom pra gente cotidiano, não é? Mas é mesmo. Se não fosse isso, gente, o que é isso? E Quem tem um SUS? Quem que tem SUS no Ninguém. planeta Terra? Ninguém. Saca? E aí, finalizando aí a parte pra gente seguir o assunto, me perdoa? Aqui, E aí, é igual eu falei. Tá tão bom. É igual eu falei, pedi pra vocês segurarem essa questão da minha mãe sempre querer ter um filho médico pra ser chamado de doutor. Então, eu parti mais pra essa parte acadêmica, assim, do mestrado em si. Eu falo assim, no mestrado eu fui mais pra questão de conhecimento. Então, meu mestrado é na área de materiais, né? Então, assim, é algo que me chama muita atenção. Sempre fui fascinado por essa parte de ciência dos materiais, concreto e tudo mais.
Só que eu vou partir para de doutorado justamente para isso. Por quê? Eu tenho uma ignorância muito grande, eu sei que você também, que doutor é só quem tem doutorado, cara. E eu tenho isso Entendeu? comigo. Eu tenho Então, isso nada também. muda da minha cabeça. Ah, advogado, não sei o quê. Você é advogado, você não é doutor. A menos que você tenha feito o Doutorado. processo de Exatamente. doutorado. Ah, não, fisioterapeuta. Ah, Acho que doutor não é não isso, sei o não. quê. Cara, você é fisioterapeuta. Ah, doutor não sei o quê, médico. Não, você é médico, legista. Ah, médico, neurologista. Você é médico, você não é doutor. Né? Lógico, se você tiver um diploma de doutorado, ok. É Show de outros bola. 500. Agora sim, exato. não e não e não. Entendeu? Eu Então, penso... basicamente é Tem isso. muito O tempo mestrado também é igual eu falei, de mas chamar de doutor. Isso nasce do olhar lá da sua mãe, Exato. de que essas Médico, profissões, né? né? Isso. Sabe? Então, assim, um mestrado tô fazendo para minha profissão, né? Porque eu já conversei com outros mestres da minha área, falei assim, cara, doutorado é uma coisa muito pessoal, você tem que estar muito querendo mesmo um propósito muito forte, né? E então, o meu propósito é basicamente isso, uma questão mais afetiva com minha mãe. É né? mais aquela pegada, tipo assim, mãe, eu Isso, sou eu estou te eu sou entregando. doutor. Eu sou doutor. Pode chamar de doutor, que A senhora agora você tem um pode falar Agora que o você seu pode. filho é doutor. Exato, Show. entendeu? Show, basicamente isso. Ele é médico? Não, ele é doutor em tal coisa. É, tipo isso. É isso, pessoal. A história é essa. Pode perguntar, Kathleen, vai. Não, eu tô pensando aqui que a gente nem começou o podcast. Que E isso. já foi um tanto de tempo. Tem tempo? Não, Não, aqui... tem não. Eu tenho, gente, que eu tenho que dar aula. Não, você já pode mandar mensagem aí e falar que não tem Manda mais aula mensagem hoje, que cancelou não. Não que eles vão adorar, né? É. Provavelmente vão adorar, mas tem mais 3 semanas de aula. E assim, quando vocês começaram, tipo, depois de formados, claro, teve algum empecilho, alguma coisa assim? Ou então, quando virou a chavinha e falou, tipo assim, é a profissão e não tem jeito mais. A sua não vale porque você é desde pequenininho. É. Mas o start de verdade. Eu tive um empecilho forte, que foi essa questão da arquitetura ser elitista. Tem isso também, né? Nome, né? eu Ah, tive de isso família, muito tudo mais forte. e tal. E os gastos atrelados, sabe? Eu lembro quando um cliente meu pediu desconto no projeto e depois ele comprou um porta-papel higiênico De 10 com mil preço do reais. desconto. Entendeu? É foda, né, cara? É, isso foi muito difícil para mim lidar com esse conceito. Eu posso falar em valores, assim. Ele me pediu R$ 1.600 de desconto no projeto residencial. E aí, não queria perder, poucos anos de formado e tal, fizemos. Todas as etapas, inclusive participei da parte da obra, né? E aí, quando nós fomos escolher louças e metais, a gente entrou numa loja e tal, e obviamente que eu sabia que haveria o gasto atrelado ao perfil da construção. Uhum. Mas olha que ele escolheu, um porta-papel higiênico. E Sabe? Eu sei que não R$ 1.600. pode falar a palavra, mas o tem, é para papel, Pode para limpar falar, a aqui bunda. tá, gente. aqui tá... Tá Não entre é? amigos. O Alves liberado. falou um monte. Você também. Limpar a bunda, você não precisa mais do que o lugar para escolher o papel higiênico. Sabe? Uns Quanto 30 E aí, reais Cara, R$ 1.600. Era de ouro? Eu lembro, não, sabe o que é? Ah. Tava lançando cobre. Ah, Tava na sim. onda, Tava na onda do do cobre. cobre. Tinha Nossa. acabado de lançar, coisas assim. Nossa, era era caríssimo. Eu me cobre. lembro de ter visto na Feicom, sabe, daquele ano. E aí tinha acabado de chegar na cidade. E a Novidade. vendedora já chegou, ela Nossa. sacou o perfil E da o cara tinha a cliente, bala. pôs a moça, olha, eu gostei disso, é bonito. E é bonito mesmo, sabe? Mais Mas- R$ 1.600. Mas R$ 1.600. Eu acho que O era um casinha. Eu prego, acho que era parafuso, casinha, sabe? Não, cara, não tinha lógica. E nem era grande para falar gastou material. Ah, Era bem Era um minimalista. fio de cobre. É. R$ 1.600. R$ 1.600. Ó, eu ainda vou falar, mas os centavos que tinha de diferença, 1.608, era Você lembra até o exatamente igual o centavo. desconto que eu Mentira, tinha que Não, dar. eu tenho certeza que eu ele não sei olhou se é aqui. Não, isso, ele olhou aquilo antes e falou: olha, É o meu É o porta-papel que eu queria. higiênico. Pronto. Vou Entendeu? mostrar pra esse arquiteto agora. é, Aí eu fiz isso, ele até estranhou, ele, você tá bem? Não? Eu falei, não, rapaz, tô aqui, né, processando. Aí ele, o que foi? Ué, você me pediu desconto e vai comprar esse tempo pra Você limpar a falou bunda? pra ele? Mas é Você falou claro. isso? Mentira, Mas é cara. claro. Não. Você acha que no ano ia Mas falar esse isso? Ah, é o para, meu gente. natural. Sim, você não tem filtro. É. E aí ele falou, mas é diferente, isso aqui vai durar e tal. Isso é importante. Mas É. Você não vai durar, não, pô. O projeto não ia Quer durar. dizer, eu confesso que eu fiquei mais embasbacado, porque na hora eu falei assim, caramba, R$ 1.600. Ele me reduziu. este é o valor de um objeto versus... O O meu Brasil tem trabalho. 2 grandes problemas.
Mão de obra braçal não é serviço, né? Você chama um cara para pintar a sua casa, se ele te cobra 20 mil, você acha um absurdo, né? As pessoas têm mania de pôr valor no... E trabalho intelectual não é trabalho. Aquilo que você pensa no nosso país não é trabalho. Não é considerado trabalho, né? Não. Tipo assim, você tá pensando, você só tá você pensando. pensou, o que você gastou? Exatamente. Não Mal sabe quanto Então, eu as duas gastei. coisas. Serviço, mão de obra no Brasil não é serviço, sabe? Então, a gente desvaloriza. Você tem coragem de pagar R$ 1.600 no nhaca do porta-papel higiênico. Nossa, mas sabe? 1.600 é foda, hein, velho? Nossa, Ô, que gente, eu estou absurdo. falando Gente, de que absurdo. 2011. Nossa, cara. Nossa, você ele tá louco. gastou... 2011, Isso hoje vai ser uns 2012. 7 mil Meu conto. É É o isso, equivalente, é assustador. Era Ah, assustador, sabe? Meu E não é o Deus. kit, não, era só o papelego. Porra, se Ah, for o não kit, sei. então, Só era papeleta. 5 mil reais, Peraí, velho. não assuste, não assuste. Um aluno nosso já formado em Goiânia recentemente me mandou a planilha de descrição. Não vou citar nem ele para não chegar no cliente, mas o cara estava gastando 1,5 milhão de acabamento. Que isso, cara? De acabamento? Jurou por Deus. Ah, Juro mas por quanto que Deus. gastou nessa obra inteira, então? Provavelmente uns 6 milhões. Nossa, Foi a meu conclusão Deus que do eu céu. cheguei, porque ele é muito... Por cima, assim? Eu sei quem é, eu sei quem é. Sabe? E Aham. ele me mandou, e ele lembrou dessa história que eu contei isso já em sala de aula. Aliás, esse foi um dos fatores fundamentais do ir para docência. Que eu falei que eu não dava conta mais de o cara falar isso para mim na loja. Você aceitar. Eu saí e falei, não, eu preciso ir para outro caminho, porque eu continuo tendo ótimos clientes. Ótimos clientes. Inclusive, alguns Amém. clientes nesse nível de classe alta. Mas hoje você fez seu nome já, né, Sim, basicamente. Então e as pessoas sabem o meu ponto de vista disso. Sabe, eu já não escondo a mais. sua identidade é essa. Exatamente. Quer contratar? É isso. Exatamente. Não quer? Eu não sou um Paciência. arquiteto autoral, no sentido de falar, você tem que fazer do meu jeito. Uma das coisas que eu mais me gabo é de conseguir sacar o que o cliente precisa. Eu nem tenho um traço de projeto especificamente, sabe? Tem os que eu gosto mais, mas é o cliente que vai determinar isso. Mas eu já não dou conta mais de lidar permanentemente com este público que, em geral, não quer qualidade, quer ostentação. Que preço, né? Que preço. E ele não paga por isso. Ele não paga por ostentar, sabe? Então, acho que a docência foi uma válvula de escape, porque, por incrível que pareça, depois que eu virei professor, eu passei a fazer melhores projetos, E rentabilizar mais. muito mais, e ainda com clientes com um perfil de compreensão arquitetônica muito maior. Porque a gente também tem que mudar o cliente. Né? Não é o cliente que chega e fala assim, eu quero isso. Não, ele tem que saber por que ele quer Ele tem aquilo. que entender o que ele tá querendo, né? Ele tem que saber o preço ou a consequência dele colocar aquilo. Né? Por isso que a arquitetura ela envolve também esse traquejo. Né? E é onde eu já há muitos anos, já sou super a favor da gente acabar com essa bendita ideia de que são profissões que competem, Jamais. sabe? Mas a gente vai fazer você competir um pouquinho daqui a pouco. Entre nós, Tem. perdeu, sou professor dele. Pronto, é. Não é isso. É a profissão, não é o Sim. profissional. Uhum. Os profissionais, por natureza, competem. Exato. Tem aquela rixa, né? Algo Os natural. profissionais, todo profissional, cara, porque você quer arrancar do outro, saca? Você quer lucrar, enfim. Agora, as profissões não. As nossas profissões, elas fazem parte de um mesmo eixo. Elas se Dependem complementam. uma da É, outra. ué. Um edifício é produto de um processo em que os dois trabalham, sabe? Elas se misturam, muitas vezes se tangenciam, e algumas vezes se interpenetram, sabe? Até porque originalmente a arquitetura e engenharia é uma coisa só, Uhum. né? Recentemente, muito Que pouco separou. tempo atrás, que se separou, né? E acredito eu que não vai demorar. Acho até que a geração de vocês vai viver isso. Em 20, retornar? 30 anos, a gente vai voltar a ter algumas... Será? Eu acredito muito. Ah, eu acho É. também. Eu acho porque Perfeito. Você a já tá tecnologia... Sim, tô formada. vocês Não, vão pegar mas é o porque pico disso. Aqui na faculdade, tipo assim, cortei o assunto de vocês. Mas aqui na faculdade, os nossos professores, eles tentam muito integrar Verdade. os nossos cursos. Exato. Então, tipo assim, não Sim, tem mas- como depois a gente mas é formado esquecer que eles existem. Mas eu acho que Ou também- eles esquecerem mas é que a assim, gente existe. Mas é igual, né? Você falou, não é?
um complementa o outro, basicamente. Exatamente. Um é, Cara, é a É essência um do único outro. processo, É assim, sabe? é uma coisa depende da outra, não adianta, entendeu? Sem o projeto dele, não tem obra, e sem o meu projeto não tem estrutural, entendeu? Então, não tem como. Essa parceria tem que vir, entendeu? Por isso que eu brinquei, que ele falou do estético, né? É, porque as pessoas insistem, né? Quantos dos alunos que chegam aqui, gente, os alunos da arquitetura, falam, ué, eu achei que o papel do arquiteto é deixar bonito, Né? sabe? Nossa, isso é uma facada no Nossa, eu coração. falei isso essa Facada, meu semana. coração pulsa aqui, ó. É só tirar e jogar fora. Porque isso, na verdade, Ai, é ai. um demérito da pessoa que falou isso. Exatamente. E é um demérito Sabe? da própria E aí profissão gera escolhida. cultura Mas é uma cultura nossa, infelizmente, cara. muito grande, muito grande. Entendeu? E olha, gente, tem muito arquiteto que reproduz isso. Ih, pra caramba. Tem muito arquiteto que reproduz isso. Que quer o status. Essa semana mesmo, o professor Everton, eu estava subindo uma parede dentro de casa, de pedreiro, e ele brincou, não, ele falou assim, ó, você é arquiteto pedreiro, né? Eu pensei, ué, mas e todo arquiteto não é? Porque essencialmente o arquiteto é o pedreiro. Essencialmente. Com o passar dos anos, é que as obras foram tomando dimensão Proporções. cada vez maiores, e eu precisava de muitos indivíduos numa mesma obra. Você pega um Gaudí, o Gaudí não é talvez o pedreiro mais Só ele que fazia, fantástico né, do cara? mundo, Exatamente. saca? Então, essa separação em caixinhas que a gente foi fazendo de tudo, vai voltar. Isso vai refundir, sabe? Porque a tecnologia vai fazer isso, né, gente? Exige. Você acha que vai voltar, tipo, pro mesmo conselho também, não? Nunca. Nunca. Porque não é isso. Aí viu a diferença entre profissão e profissionais? Porque os conselhos protegem os profissionais. Protege sim, entre vírgula. Eu ia falar isso agora. Eu ia Porque eu falar vou te isso falar a agora. verdade, cara. Mas eu não Ô, posso falar isso, não, né? eu não vou- Eu não posso mais falar isso, eu sou do Eu não CREA vou, Jovem. eu não vou nem falar, eu nem vou abrir essa discussão aqui do CREA, né? Porque eu vou falar umas coisas que não posso falar, cara. Não, não se eu pode. falar, a pessoa vai saber e assim. Eles seguem o podcast. Então não adianta. cuidado. Não, Olha, eu, enquanto partido, preciso dizer que o CAL tem feito um trabalho, especialmente com a Nádia. cara, então é seu. Só o Cal mesmo. porque o CREA eu vou te Fantástico. falar. Eu entendo, não, eu Nossa entendo as Senhora. dificuldades, né? A falta de suporte Silencio e o tal. Álvaro na edição. Mas a Cara, tem Nádia que falar. Tem. Vocês vão se formar, vocês vão passar por isso. Eu concordo. Eu vou te dar um exemplo. Eu e o Everton tava conversando. Cara, você vai fazer uma limpeza de lote, o cara do CREA vai te notifica. Como é que você vai pôr uma placa com um lote cheio Não de colocou mato, tapume, cara? não colocou... Não tem condição. Igual eu falei, eu dei esse exemplo em sala. O cara me atuou, não tinha nem placa minha na obra e me multou, cara. Eu tive que pagar a multa pra mim ir pro plenário pro cara ver que não tinha placa minha lá. Mostrei pra ele a RT do outro profissional. Ele foi lá e atuou, mandei mensagem pra ele. Falei assim, eu não tenho atribuição técnica pra olhar. Eu falei, então como que você tem atribuição técnica pra me multar, cara? Faz sentido. Mas é engraçado, igual eu já vi cena acontecendo de, por exemplo, o único momento que tiraram a placa, chegou no... Mas Parece que os caras ficam ali, ó. O cara tira tirou, o reboco, tira a placa pra fazer o reboco na parede, o cara vai lá, pum, infração. É foda, incrível, é foda. cara. Mas sabe por quê? Eles ganham comissão. É sério, cara, é sério. Bom, acho que o primeiro processo do Vamos! Talco Civil tá chegando, né? Não, Vamos chegar. Vocês têm Mano, suporte jurídico? Mano, Temos aqui, ó, o suporte jurídico. não, cara, mas Continua é o que você tava sacanagem. Não, falando, é amor. complicado. O CAL, em contrapartida, eu acho que o CAL já começou feliz quando ele entendeu que o profissional era nacional, que é uma coisa que eu acho que eu quero até hoje, preciso Infelizmente, rever. regionalizado, cara. Nós atuamos em qualquer lugar do país via o mesmo conselho, sem necessidade qualquer de adequação. Isso é uma coisa boa. Sabe? entendi. Isso já... E ao fazer isso, ele deu, né, as caras aí, porque as pessoas também acham que pagar o conselho é receber coisas. Nunca. Não, né? O conselho ele tem uma função de representatividade, especialmente nas instâncias que nós não alcançamos. E o CAL, eu vou continuar enaltecendo a Nádia Somek, ela entendeu isso de uma forma tão clara que, para quem acompanha, ela está aí, ó, plenárias, congresso, né? Exato. Isso também se advém por questão da própria formação, da pegada da formação, aquela coisa mais humana, mais social, Exatamente. que o arquiteto tem, diferente um pouco do engenheiro, que é aquela coisa, ainda mais antigamente, né, que você vai pegar a formação, a galera tem uma mente bem mais fechada, os engenheiros Sim. mais da antiga em relação
a nossa geração, né? Geração Geração também. do Álvaro, Pronto, a é. nossa geração de Isso formação. é um erro docente. Sabe por quê? Se você pegar as DCNs da engenharia, são as diretrizes curriculares nacionais, a primeira habilidade solicitada para um engenheiro, vocês sabem qual que é? Eu lembro de você me falar isso, só que eu esqueci. Então não aprendeu. Você não me deu aula ainda, não é? Pode ir. É, você não me deu aula. Obrigada. Você não me deu aula ainda, Noah. Humanista. Eu ia tentar Primeiro nessa item. área. Se tornar um profissional humanista. Sabe qual que é a segunda? Holista. Ou seja, que veja as coisas sob muitos pontos de vistas. Não necessariamente sob um único ponto de vista. Isso está lá como registro legal. Vem via MEC, sabe? Por isso que eu sempre insisto. A engenharia é de exatas porque a ferramenta de trabalho de vocês é precisa. Exato. Nós não temos margem para errar um centímetro. Não podemos Não errar. pode, entendeu? É. Precisa. Mas, no entanto, o profissional é um ser humano. Com certeza. E ele precisa ser humanista. Tá lá, sabe? Então, penso eu que é mais profundo essa questão, né, dos conselhos de vocês do conselho, e acho que também existem esses fatores políticos que estão por trás da história, né? Não vou me comprometer falando o que eu acho. Já deu um processo, já chega, né? Mas eu acho que tem Não, um mas eu não longo- falei nada demais, não. Não, mas o que você Ah lá, falou. o que é o processo, ó? Não, mas eu concordo com o que o Álvaro Não, disse, eu também. 100%, porque acaba assim, o meu ponto de vista de um estudante, quem sou eu, né? Não sou ainda um engenheiro formado, mas o meu ponto de vista é claro que os conselhos eles tinham que vir para quê? Para abraçar o profissional e Cara, dar um eu certo falo suporte a assim, ele. Eu falo que nem abraçar o profissional, porque é o seguinte, o CREA não é mãe de ninguém. O CREA ele existe para punir o profissional, a má engenharia, a má arquitetura. Exatamente. Só que uma coisa é você fazer da maneira correta e uma coisa é você não ter objetividade e, como que eu posso falar, capacitação para isso. Porque eu te falo, vamos Isso supor, É tenso. eu, no meu entendimento, não sei de vocês, para você se tornar um fiscal do CREA, você no mínimo tem que ser engenheiro, cara. No Pra mínimo. você chegar na obra e falar assim, Entre outras coisas. exato, vou chegar na obra sua, beleza. Eu vi que isso aqui tá errado, tá faltando uma placa, me dá seu projeto, deixa eu ver se tá condizente com o que tá na obra. Concordo plenamente. Agora me fala, ele vai lá, contrata um cara que é auxiliar administrativo, faz um desvio de carga e coloca o cara como fiscal, o cara não tem conhecimento Isso aí é algum. foda, né? Eu já vivi uma É experiência foda. dessa há Então não muito faz tempo atrás, sentido. ó, Ah, em que a fiscal, quando foi numa obra minha, eu peguei e falei assim, então, mas segundo a legislação, e aí eu printei, né? Falei, segundo, sabe o que ela respondeu pra mim? Eu não tenho conhecimento dessa É legislação. a aí- mesma coisa que o cara falou velho, pra Eu mim. falei assim, tá, mas aí você tá... Aí já não é- Eu acho que quem tem que conhecer a lei é você, Eu não tenho- sou eu. Você que é o órgão fiscalizador Ainda aqui. eu sabia que eu ia ter problema com o professor. Exato. Eu falei assim, não, seu problema é com a lei. Exato. Eu não tenho nada com o Eu seu tenho as problema. conversas até hoje com esse fiscal que me multou de maneira errônea. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. O que eu falei aqui não é brincando. Eu falei num tom de ironia, mas Mas é algo sério, muito sério, cara. Você sabe por quê? Eu vou te falar a verdade. O CREA, ele fez um prédio, cara, só com multa. 2 milhões de reais de multa, ele fez um prédio. Isso é verdade. E sabe Foda, o né? que é o mais foda? O cara bate no peito e acha bom. Não, fiz um prédio de 2 milhões. O presidente, Eles falam com arrecadação, de né? 2 milhões de reais de multa. Aí me fala, isso pra mim não é uma coisa Não é boa. benefício. Uai, que Não é benefício que você vitória, tem? né? Exato. Se você recolheu 2 milhões de reais e fez um prédio, tem alguma coisa errada. Uhum. Ou todos os profissionais passaram por um processo que é errôneo, ou quem tá fiscalizando de maneira Tá errada. fazendo algo errado. Entendeu? E- Porque não tem sentido uma coisa dessa. Mas em relação, assim, é igual essa questão da fiscalização, igual a gente sabe que a prefeitura ela também fiscaliza. Sim. Então, Exato. então, basicamente, tanto os engenheiros quanto os arquitetos sofrem duas fiscalizações, a da Exato, prefeitura Com certeza. E a do e a do conselho. próprio conselho. E da Receita Federal também, porque hoje os 3 sistemas estão sincronizados. Você vai dar a entrada de alvará na prefeitura, ela automaticamente ela dá um sinal para a Receita Federal, para você, ao quanto finalizar a obra, fazer o habite. E se você não Sim. faz o habite, você tem um prazo, paga multa e tudo mais. E pro CREA para ele lá fiscalizar a sua obra. Aí, beleza. Você deu a entrada lá, lógico, não tem como você dar a entrada de alvará sem uma RT e tudo mais. Sim. Certo? Mas hoje, cara, infelizmente não tem como. É Só que- que assim, o que a gente bate na tecla é justamente essa falta de fiscalização, porque o João da esquina, hora nenhuma o CREA vai lá.
pra encher o saco dele, Não, isso é... entendeu? Entendeu? Agora É você tá complicado. lá, faz as coisas tudo certinho, paga a sua anuidade, seus impostos, tudo certinho, o cara parece que, entre aspas, prejudica você trabalhar, Por entendeu? isso que empreender no Brasil é tão difícil. Entendeu? Sim. Sabe? Porque você não tem só esses fiscais, não. Você tem seus vizinhos também. Entendi. Os seus vizinhos te monitoram o tempo Exatamente, É inteiro. incrível cara. isso, né? A galera parece que não sabe cuidar da própria vida. É Denúncia, foda. denúncia demais. E olha, nós estamos Senhor. falando de CREA, porque é prefeitura, é conselho. E se você fosse fazer um restaurante? Não, Você você tem tem Ah, vigilância bom, corpo de sanitária, bombeiro, faz um monte de Suvisa. coisa. Entende? Nossa, meu Então, amigo. são tantas instâncias justas, coerentes, tá? Agora, no fim de tudo isso, a gente não pode esquecer que o eixo que emenda todo mundo é a lei. Exato. E algumas legislações, tá lá, Istambul não, perdão, onde que foi o Síria, né? Onde teve o tremor lá, Sim. o problema real foi, a maioria da galera construiu Sem ignorando controle Fora a das tecnológico normas, fora das legislação, normas, exatamente. sem controle de Caiu na nossa legislação. prova. Sem o controle tecnológico concreto, cara. Saca? Esfarelava na sua mão. Cento e Exatamente, poucos engenheiros indiciados, Exatamente. para não errar o número. Então, veja, existe o compromisso ético, mas precisa existir também aquele que vai falar assim, aí, ó, aqui tá errado, Exato. sabe? Então, o papel tá claro. O que a gente revê é os métodos, né? Sim, Como é que tá com certeza. acontecendo. E é muito claro, né? Nesse aspecto, eu não estou defendendo o CAL, Uhum. mas assim, porque tenho visto, né? Tem um trabalho que o CAL tá fazendo muito legal, gente. Porque você citou os canetas de ouro, e a tecnologia permitiu isso, né? Tem uma galera aí que acha que porque mexe em software de desenho, software de projeto, pode fazer projeto, né? Exato. E o Cal tem caído em cima numa molecada aí que tá postando no Instagram, que fez casa, não Internet, fez o planta quê. pronta, não sei o quê. Exatamente. E aplicando Não vou passar meu Instagram pra ninguém. Cara, Sério, cara, só isso é que muito você entrou num sério. assunto muito sério, cara. Porque de todo jeito que, como você tem isso na arquitetura, a gente tem isso na Uhum. engenharia, que eu costumo falar que são os pilotos de software. Por que eu falo que é o piloto de software? A engenharia, ela nada mais é do que você analisar, cara. Você tem que fazer uma análise, certo? Vocês têm... A gente, né, tem tantas essas matérias de cálculo para desenvolver o nosso raciocínio lógico e para a gente Uhum. aprender a analisar. Exato. Porque nada adianta você chegar para lançar uma estrutura e falar assim, cara, esse pilar aqui tá com 15 por 60, 8 barras de 16 minutos. Será que realmente eu preciso disso? Tem a tal necessidade? Será que realmente o software tá me entregando um cálculo que realmente é correto? Deixa eu conferir aqui. Só que não, cara. Hoje eu vejo muito profissional, na minha cidade, assim, eu tenho vários exemplos para te falar. Você sabe muito bem disso, algum deles já foram até anunciados, né? Culpa sua, viu, Luan? Exato. Culpa... Não. Culpa não, né? Mas passou por E aí, mim. cara, o que Então, acontece? É o que eu sempre falo, e eu tocou num assunto muito interessante, que eu sempre tive esse, como que eu posso falar? Esse apreço por ele falar disso. Hoje, tem muito profissional que não tá preocupado com o que ele tá te entregando, entendeu? Ele só tá pensando no dinheiro. E isso é uma coisa muito séria, cara, porque é o seguinte, vamos supor, se eu pego ali, sento ali uma semana, eu consigo, vamos supor, te entregar 10 projetos estrutural, entre aspas. Só que eu tenho certeza que desses 10, nenhum você vai usar. Porque eu vou estar te trabalhando automático. Então, basicamente, é um robô na frente do computador. O que o programa me der, eu vou imprimir na prancha, tchau, vai para a obra. Eu não analisei a estrutura, eu não otimizei, eu não vi se tinha como eu fazer uma distribuição de esforço melhores, compatibilidade uma zero. compatibilidade, entendeu? Então, entre esses outros motivos que a gente pode até estar iniciando outro assunto, que a galera fala que a inteligência artificial vai acabar com a área da engenharia e de arquitetura. Eu não acredito falo que nisso, não vai não. acabar por conta disso, porque eles não têm esse feeling de analisar. Uhum. Só que é pouquíssimas pessoas que têm isso. Então, é algo, assim, a se pensar, entendeu? A gente preocupa muito com o que a gente entrega com qualidade. Se fosse preço, cara, você podia jogar preço baixo, você ia pegar 10 projetos de R$ 1.000 na semana, 10 mil, então, 10 mil na semana, 40 mil mês, né? Só que qualidade você entrega? Sim. Nenhuma, né? Então, é algo muito sério, cara, e que a gente tinha que ter como combater isso. O Cal, como você disse, já está autuando isso. Só que a gente entra nessa outra questão do CREA que eu falo. Não tem como a gente combater isso, entendeu? Porque hoje eu tenho uma licença do TQS. Então, se o CREA chegar para fiscalizar meu computador, beleza, você faz para reestruturar onde? Ó, aqui está meu contrato com a TQS. Se o meu contrato não está pago, eu não abro nenhum programa.
entendeu? Uhum. Não abre o programa. Você Agora tem essa não. segurança. Exato. Muitos profissionais fazem o quê? Craqueia o software e tudo mais. Não tô falando que é errado, gente. De vez em quando é caro pagar uma licença, É o que eu cara. falei, todo mundo é corrupto. Exato. Exatamente. Exatamente. Só que nessa parte estrutural é algo muito sério, cara. Você tá trabalhando com vida, você mata. Você já pensou? E Eu aí? sempre falei isso. O pessoal fala muito de medicina, E né? aí? Eu falo assim, o médico, ele mata um na mesa de Exato. cirurgia. O engenheiro, ele mata 100, Fácil. 200, Pra bem 1000 mais. Fácil, num bem prédio. mais, bem fácil, mais. fácil. E isso é produto deste nosso olhar não humanista. Uhum. Aí eu faço uma pergunta em conjunto para os dois, né? É uma questão, eu fiz essa pergunta para um outro professor. Eu achei bastante interessante a resposta dele e eu quero ouvir de vocês. Que é a seguinte, recentemente a gente teve uma figura pública que queria desprofissionalizar Exato. geral, né? Uhum. Tirar um monte de profissão, veterinária. Eu não me recordo se a arquitetura estava Tava. no meio, mas eu sei que Tava. engenharia estava. Engenharia e arquitetura tava. E aí, gente? E qual que... 15 minutos de fama dele, cara. Você nunca ia passar. Demência, o colchão. Demência. Porque não A tem nossa profissão, lógica. Como não causava risco à humanidade. Enfermeiro. Cara, E aí, logo pensa. depois, veio o Enfermeiro. acidente da Síria, que provou Exato. que realmente causa. Exatamente, Exato. entendeu? É umas Exato. coisas que... É uns Olha, projetos eu de acho que a lei. nossa geração precisa aprender a lidar com esse tipo de indivíduo aí, sabe? Então. Tá Não, na bem verdade, mais precisa forte de aprender a votar, né? patologia. Porque é o seguinte, foi um Pronto. deputado que criou esse projeto de lei, Foi um cara. deputado? Então, assim, Foi votado por alguém. foi culpa nossa. A gente colocou ele lá. Então, assim, teoricamente a gente tem que cobrar, né? Os nossos parlamentares, mas, sim, é uma coisa absurda, cara. Absurda. Nutricionista, cara. Não, ele é um enfermeiro, cara. Que Eu tinha lá Enfermeiro tá veterinário, nesse gente, pacote. veterinário. Agora eu tô imaginando ali a galera, vou fazer Tá louco. cirurgia num cachorro aqui, do nada. Tipo, voltou a Fazer uma época... cesárea. Parece que ele queria voltar àquela antiguidade, né? Mas Tipo, essa conversa é muito séria, porque o que está por trás da desprofissionalização é a ideia de que com a tecnologia qualquer um faz o que quiser, Exatamente. sabe? Quando, na verdade, eu sou um super estimulador da tecnologia, a tecnologia só está mostrando cada vez mais o quanto nós não somos robôs, Sim. sabe? Porque ela vai dar conta de processar 1 bilhão de dados. Eu, semana passada, tem um print meu. Tava brigando com o ChatGPT. Falei, você tá errado. Aí, me Não desculpa, está desse irmão. jeito. Eu juro, Você depois falou eu mando mesmo? pra você. Ué, eu mando o print pra você. Que isso. 3 respostas. Eu falei, eu tenho absoluta certeza que eu tô certo, sabe? Então me desculpe, passou um pouquinho. Eu falei, mas a ordem tá errada. Ele, é mesmo, falha minha, sabe? E Ele por quê? falou? Eu mando o print pra vocês, cara. Não quero Não, ver. eu quero. É eu quero porque ele se câmeras. adapta. Na minha mesa agora. É porque ele se adapta ao que você vai falar. Ele não é que ele cria, Não, ele e cria por quê? um algoritmo A gente tem pra... que lembrar, gente, que a internet não é tudo. Não. A internet é uma coletânea de dados. Mas não é tudo. O que seu avô tocava de violão lá sábado à noite, ninguém nunca vai saber. A internet não tem Não isso. tem, sabe? E que gerou de você numa experiência, bababá, saca? Então, a tecnologia, ela vem nesse aspecto, acho até que ela vai ser muito moralizadora. Porque aí vai ter um drone que vai pegar o imposto, bababá. Sim. Mas tem coisas que só a gente faz. Exatamente. E sempre É será. o que você falou, é a questão humana, né? Exato. É o ser humano... Exato, cara. A Exato. tecnologia resgata a nossa humanidade. Então, ela é muito bem-vinda, sabe? O profissional que é desumano tá ferrado. Tem colegas professores na minha rede, né, de trabalho, tá desesperado. Tem que estar mesmo. Porque ele sofre do mesmo problema da tecnologia. Ele é conteudista. Uhum. Agora, um professor que ajuda o cara a pensar, nunca como. vai ser substituído. Eu vou mostrar para vocês, quer ver? Isso é fato. Vocês não estão acreditando? Você comentou também, Noah, em relação que desde que quando você começou a docência, seus projetos melhoraram, seu desenvolvimento com os profissionais melhoraram. Aí, ele já errou uma vez, aí eu insisti, não, irmão, você tá errado, sabe? Ele pediu desculpa de novo, é verdade. Agora ele aceitou. Você E- tem razão, peço desculpa. É isso, cara, porque ele é uma inteligência, sabe? Ele é uma inteligência. Puta, mano. E como inteligência, tá sujeita a É erro, lógico, sabe? velho. Você só tem um mega banco de dados, velho. E você acredita que isso igual você falou que foi através da docência, mas isso também tem a ver no caso, também para você, né, Álvaro, que você se tornou professor, você entrou para a docência Sim. No final, deu recentemente. certo?
Mas você Então, também tá tudo acredita certo. que já mudaram a sua visão profissional, já ajudou, trouxe ajuda para você essa questão da sala de aula? Porque vocês trabalham com vários seres humanos diferentes, com Sim, criações diferentes, pontos de vista com diferentes, certeza. análise para um mesmo problema Com De maneira certeza. de maneira diferente. É. Com totalmente certeza. distinta. Isso melhorou também para você quanto profissional? Ou você acha que ainda não... Cara, demais, demais. Assim, é igual eu sempre falo pra vocês. Basicamente, a gente faz network em sala de aula todo dia, né, cara? Então, eu preciso me dedicar mais, estudar mais pra mim estar te passando um conteúdo com mais qualidade e tudo mais. Então, eu aprendo todo dia com vocês e isso eu consigo levar pra obra, né? Questão que eu falo de levar pra obra, questão de comunicação, entendeu? De passar o que você quer, talvez você seja mais específico, entendeu? Justamente nesse ponto. Melhorou bastante pra mim. Show. E mesmo sendo uma geração que adora falar assim, ó, mas esse é o meu ponto de vista. A gente, ciência não é ponto de vista, né? Ciência trabalha com fato, Sim. Sim. né? Por isso que eu acho que a gente pode fazer outros Outros episódios. episódios que... Sobre... Mano, se não mandar eu calar a boca. Não, eu, por mim, Você aqui, sabe eu que eu fico tenho um aqui problemão horas na conversando. garganta, tô com um calo nas cordas vocais. Sério? Meu Que Deus! isso, cara? Como é Eu que você tô com desenvolve 12 isso, cara? disciplinas. De 12 disciplinas por Puta que semana. pariu. Saca? Vai chegar a sua vez, Abra, relaxa. Vai chegar. É. Então, vamos só fazer a última pergunta, que é a pergunta do tema. É. Qual que é o papel de vocês na obra? Ó, o arquiteto na obra, a função dele é sistêmica. Então, ele prevê o que vai ser a própria obra, né? O que vai ser a própria construção. O planejamento do prédio, independente do planejamento construtivo, surge no projeto de arquitetura, talvez, inclusive, evitando grande parte dos problemas que a gente vai ter em obra, né? Demais. Desde compatibilidade. Nossa, Vamos falou longe. tudo, cara. 80% das patologias de um prédio pronto nasceram num projeto arquitetônico ruim. Exatamente. Isso é estatístico, não estou inventando. Sabe? 82%. Então, a função da arquitetura na obra é... A própria obra surge por conta do projeto arquitetônico. Sim. E vai chegar um dia que a arquitetura vai conseguir participar mais atentamente do processo construtivo. Porque atualmente a maioria dos arquitetos tem se distanciado disso. Eu acho raro achar um arquiteto que fala, eu vou pra obra, eu ponho É o pé muito na difícil. obra. É bem difícil. Só grandes metrópoles. Sim, Só grandes metrópoles, sabe? exato. Porque a função gestora do arquiteto e do engenheiro nunca podia ter sido dissociada. Sim. Os dois têm a mesma visão. Você falou com precisão. A gente vê muito cálculo, a gente trabalha com muito sistema, porque nós precisamos ter este olhar na obra. Que, no final das contas, é o nosso objeto de trabalho. Uhum. Por isso que as profissões elas são distintas, mas nós temos um único objeto de trabalho, a obra. Né? Sim. O trabalho no final vai ser o mesmo. Exato. O trabalho é a obra. Agora, nós temos etapas diferentes, né? Sim. E pra você? Então, Pra a nós na parte do engenharia? engenheiro na obra em si, pegando o gancho do Noan, é dar vida, né, àquilo que ele propôs ao cliente. Então, eu falo assim, o projeto arquitetônico é um projeto mãe, né? Então, a gente tem que seguir o projeto do arquiteto, né? Porque foi ele que fez a concepção inicial, estudo de viabilidade, né? Para propor aquilo para o cliente. Então, ele chegou naquela proposta juntamente com o cliente. Então, a gente tem que fiscalizar, gerir e seguir tudo aquilo que foi proposto, né? Porque não adianta nada você ter um projeto de qualidade, igual o Noah falou, que 80% das patologias são por conta de um projeto arquitetônico ruim, e nada adianta se a gente tem um projeto top, né? Como a gente diz, e se a gente tem uma gerência, uma fiscalização e uma mão de obra ruim. Então, nada adianta disso. Então, a gente tem que casar essas duas ideias para estar entregando, né, um produto de qualidade para o cliente, certo? Então, não adianta a gente ter uma mão de obra qualificada, um projeto ruim, e nem um projeto legal e uma mão de obra ruim. Então, a função basicamente nossa hoje em dia é isso, né? Dar vida E deixando claro ideia que dele. é aquela coisa, um complementa Com certeza. o outro, Eu- né? Não eu tem em que ser sala esse de aula- preconceito, essa distinção. Ah, eu Em sou sala de aula eu arquiteto, falo sim. sempre assim, ó, o arquiteto realiza, o engenheiro materializa. Exatamente. Então, porque projeto não é de mentirinha. Projeto não é virtual, sabe? Projeto é a construção de uma realidade. Aquela realidade está pronta, agora eu preciso transformá-la em materialidade.
E aí é o papel do Agora a engenheiro. última pergunta de verdade. Esse Vocês já acham- tinha falado que era a última. Não, pois é. Mas agora vai ser a última pergunta de verdade. É. Vocês acham que os papéis podem em algum momento se inverter? Não, De não é se forma inverter. alguma. Eles Não. são permeáveis. Não, tipo aos assim, outros. Eu falo do engenheiro ter mais do Projetar. arquiteto e do arquiteto ter mais do engenheiro. Ah, eu acho que isso pode acontecer no profissional. Como um traço pessoal, É, um traço pessoal. profissional, não traço profissional. Até porque, É. assim, A profissão, não. É. Mas o profissional, com certeza. porque, Tem assim, a profissionais nossa que são assim. graduação de arquitetura dele é totalmente diferente do que a nossa totalmente. de engenheiro. entendeu? E assim, tem que eu ser. vejo que tem muita coisa que eu vejo os meninos fazendo da arquitetura, eu falo, cara, olha o tanto que faz você É isso. Pensar, né? pensar um pouco fora da caixinha, A gente igual... podia ter aulas juntos. Não, igual eu falo, igual teve... Algumas aulas poderiam ser Igual eu juntas, falo, igual o Noah proporcionou um trabalho para o pessoal em psicologia ambiental, certo? Que foi da galera ficar sem a rede social. Tá, beleza, é um pouco difícil para quem tem certas profissões, mas no geral, e aí? Nossa, Realmente, a casa como que é foi a ficar que eu uma mais semana gostei. sem rede social, sem ter Você esse... fez esse trabalho? Fez Uma semana. uma semana. Cacete, aí quem trabalha? Mas você só trabalha se você tiver tecnologia? Não, depende. Aí, do- essa é a questão. Entendi. Aí você vira E uma... aí você pegou o Virou telefone de uma todo madrugada. mundo. Não, aí foi um contrato, Ah. né? A pessoa se comprometeu a não usar. Foi um O compromisso. WhatsApp É. podia. Não, você escolhia qual rede social você ia se afastar. Você se abster, entendi. sabe? Nossa, É. Faz Mas sentido. a adesão foi fantástica, Mas mesmo assim é fantástica, surreal. e o efeito foi maior do que eu esperava. entendi. Porque os arquiviciados, né, aqueles que estão muito, sentiram que não davam conta e eles migravam para outras redes novas, e outros descobriram que a vida fazia muito mais sentido Sem a rede sem social. aquele Mas excesso de acaba, informação. assim, só complementando, né? Eu sei que a Kathleen já tá doida aqui. Mas Não assim, sou eu, não. não, eu tô aqui na paz. Eu não tenho aula agora. É o diretor. Eu já estou dando aula há 15 minutos. Não, mas é porque Corrupção, assim. diga de passagem. Eu acho que hoje essa questão da tecnologia de rede social ela é muito autossabotadora. No sentido de que é muito fácil você ver a galera lá de 17, 18 anos, milionária, bancando de louco, Cara, pagando. mas isso é uma ideia que é vendida muito Exato. fácil. Então, é justamente a Muito fácil. riqueza, o poder, ela tá sendo vendida de uma maneira muito fácil. Eu acho que hoje, infelizmente, muita gente tem. Ela se auto-sabota muito fácil. Isso Poxa, não é novidade. cara, é A surreal. vida inteira, na história da humanidade, a gente teve isso, sabe? Agora, a única diferença é que a gente tem acesso Mais fácil. às pessoas Acesso que fazem isso, Exatamente, sabe? tem acesso. Porque Sempre sempre malandro. teve, sabe? Sempre teve aquele indivíduo que gerava mais fácil, sabe? O Dorian. em O 2000. real, né? O real que a gente não entende é como isso está afetando a gente, individualmente. E afeta. E aí o cara. detox tinha esse papel, né? Exatamente. Mostrar qual é o efeito, porque o celular, gente, é um espaço. Ele é uma forma de acessar um espaço. Se eu tô aqui, ó, e o menino tá ali, e ele entra em outro lugar conversando com alguém, ele acessou outro espaço, Uhum. sabe? E olha que... Mas esse é outro podcast mesmo. Olha o alcance filosófico disso. E ele está aqui e lá ao mesmo tempo. Contrariando o princípio da física, não é? Uhum. Dois corpos Eu não vi ocupam, chamada. No mesmo espaço. não é mesmo? Agora, para maior loucura ainda, em tempos diferentes. Porque o tempo que ele está aqui não é o tempo da pessoa que ele está conversando De lá. fato, o Eu falo com a tempo. minha irmã em Londres. Até porque o tempo ele só é. O tempo é Então- relativo. Então, ele... entende o alcance disso? E por que a gente está tudo doente Doido mentalmente? da cabeça, né? Porque nós não conseguimos viver em muitos espaços e tempos ao mesmo tempo. Simultaneamente. Ah, vamos encerrar, Cris, senão eu não vou conversar. Luan vai virar Ai, convidado recorrente do podcast. Vários temas pra gente discutir. Não Ah, é o vamos, cara. vamos dar um cachê então, né? Que Por isso? favor, né? É porque é o mínimo, né? Tempo não é dinheiro? Uau. Não, brincadeira. Que isso. Pode finalizar. Bom, gente, então eu quero agradecer, tá? Agradecer muito, Noah, por ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que você tá aí dando aula, corrida, então muito obrigado, Álvaro. Você se locomoveu da sua cidade para cá para estar presente, O que então... um professor não faz pros seus alunos? Que né? isso, é amor Isso demais. né? aqui é o dinheiro da gasolina, tá? Olha É, só. Eu vou mandar para os patrocinadores. Então, assim, muito obrigado Patrocinador aí, mesmo. como é que Ai, viu? Acho que tá Já certo. resolveu o Não problema. é? Então, novamente, agradecer bastante. Kathleen, muito obrigado. Obrigado a todos. Pode agradecer aí, Kathleen, também, fica à vontade. Então, para poder finalizar, obrigado aos nossos patrocinadores. Um está aqui na mesa.
E para lembrar a todos, se nossas redes sociais é @PDC no Twitter, no TikTok e Instagram, no YouTube também. E É isso. Fechou. fechou.